descobríssemos que o segredo para uma igreja ter um crescimento constante, profícuo e espiritualmente próspero não está em projetos, organização e regras humanas, mas no amor manifestado na abundante graça de Deus. Nesse estudo, vamos concluir que o segundo pilar do amor sustentado na Igreja de Jerusalém não é esforço humano, é a graça como manifestação do Espírito. Não é mérito nosso, é favor imerecido que gera gratidão. Não é obrigação, é resposta espontânea à abundante graça. Como a mesma graça que transformou pescadores indoutos em apóstolos, agentes da transformação mais impactante da história humana, quer operar através de cada um de nós em nossa igreja. Vamos aprender isto juntos? A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre uma igreja cheia de amor. Sejam muito bem-vindos. Nas partes anteriores, exploramos a importância do amor como marca característica de uma igreja verdadeira e como o amor se manifesta na comunhão cristã. Se você ainda não assistiu às partes anteriores, recomendo que após esse vídeo, volte e assista para ter uma compreensão completa desse importante assunto. O link está na descrição abaixo, mas fiquem tranquilos, esta parte foi planejada para que mesmo quem não viu as anteriores possa acompanhar. Agora vamos examinar o segundo pilar do amor da Igreja de Jerusalém, o amor como manifestação da graça. Como a graça de Deus se manifesta através do Espírito? O que significa favor imerecido? Como a graça gera gratidão e amor? A graça como manifestação do Espírito. Para iniciar nosso entendimento do amor como manifestação da graça, primeiro precisamos considerar a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestem com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6:15 e também 18:35. Qualquer ensino contrário a isso é heresia, é falso, é antibíblico. Lucas usa a palavra grega, dinamis, a mesma usada em Atos 1:8, para referir-se ao poder com que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. A ideia por trás desse texto é de uma grande demonstração do Espírito mediante milagres, sinais e prodígios. A vida em harmonia na comunidade cristã, somada às demonstrações carismáticas, era um reflexo da abundante graça na igreja. Não havia separação entre vida comunitária e manifestação espiritual. Ambas fluíam da mesma fonte, a graça de Deus. O Espírito Santo se manifesta onde há fé, amor e unidade. Uma igreja dividida em panelinhas, cheia de conflito entre departamentos e sem amor uns pelos outros, pela palavra, pela obra e pelas almas, não oferece um ambiente adequado para a manifestação dos dons espirituais. A graça cria um ambiente onde o Espírito pode operar livremente. Antes de buscarmos manifestações espirituais, devemos priorizar os relacionamentos saudáveis na igreja. O Espírito Santo opera onde há amor, perdão e comunhão genuína. Não devemos desprezar as regras e a ordem, mas também não devemos confiar apenas nelas. O Espírito Santo é soberano e opera onde encontra corações receptivos e comunhão entre os irmãos. Se desejamos ver a manifestação do Espírito Santo em nossa igreja, devemos cultivar intencionalmente a comunhão, o perdão e o amor fraternal. Nossas igrejas precisam criar ambientes propícios para a manifestação do Espírito. Isso significa priorizar relacionamentos saudáveis, perdão e amor fraternal acima das regras, costumes e tradições. Líderes, sejam facilitadores da comunhão na sua igreja, resolvam conflitos rapidamente, promovam o perdão e criem oportunidade para relacionamentos profundos entre todos os membros. Meus irmãos, sejam agentes da comunhão em sua igreja. Perdoem rapidamente, busquem ter comunhão com todos e contribuam para um ambiente onde o Espírito possa operar livremente. Como está o ambiente espiritual da sua igreja? Há comunhão suficiente para que o Espírito se manifeste com poder? A graça como favor imerecido. A segunda consideração sobre o amor como manifestação da graça é compreender a graça como favor imerecido.
Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. O dinamismo da igreja só se tornou possível devido à graça de Deus que nela é abundante. A graça é, por definição, favor imerecido. Os crentes da primeira igreja não mereciam as bênçãos que receberam, mas Deus, em sua bondade, derramou abundantemente sobre eles sua graça. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se tornou padrão nas demais igrejas do Novo Testamento, conforme 1 aos Tessalonicenses 4:9. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios 15:10. Paulo reconhecia que tudo que ele era ou fazia era resultado da graça de Deus, não dos seus próprios méritos. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Quando compreendemos verdadeiramente que não merecemos as bênçãos de Deus, mas que Ele as concede por sua bondade, nossa resposta natural é a gratidão e o amor. A graça não pode ser conquistada ou merecida. Ela é uma dádiva de Deus baseada em sua bondade, não nos nossos méritos. Esta compreensão liberta o crente da pressão de tentar merecer o amor de Deus, pois a graça de Deus não é escassa ou limitada. Lucas enfatiza que havia abundante graça na igreja. Deus não economiza sua graça, Ele a derrama abundantemente sobre seus filhos. A graça não apenas perdoa, ela transforma. Os crentes da primeira igreja foram transformados pela graça, tornando-se pessoas generosas, amorosas e solidárias. Muitos cristãos hoje vivem com uma mentalidade de meritocracia espiritual, achando que precisam merecer a graça de Deus através das boas obras ou comportamento perfeito. Essa mentalidade é contrária ao Evangelho de Cristo. Outros vivem sob influência de teologias heréticas, como a teologia da graça livre, que consideram que a graça dá liberdade para uma vida de pecado e depravação. Esta mentalidade também é contrária ao Evangelho de Cristo. Alguns vivem como se a graça de Deus fosse escassa, competindo por bênçãos ou achando que não são dignos do amor de Deus. A verdade é que a graça é abundante e disponível para todos. A falta de compreensão da graça leva à ingratidão. Quando não reconhecemos que tudo é graça, tendemos a nos tornar orgulhosos ou ingratos. Nossas igrejas precisam pregar e viver a graça. Devemos criar ambientes onde as pessoas experimentem o favor imerecido de Deus e respondam com gratidão e amor. Líderes, sejam canais da graça de Deus. Não preguem mensagens que fomentem a meritocracia espiritual, mas busquem demonstrar o amor incondicional da graça de Deus através das suas palavras e ações. Meus irmãos, vivam a consciência da graça, reconheçam que tudo o que têm e que são é resultado da graça de Deus e respondam com gratidão, humildade e generosidade. Como você tem experimentado a graça de Deus em sua vida? A resposta tem sido de gratidão e amor? A graça gerando generosidade. A terceira consideração sobre o amor como manifestação da graça é compreender como a graça gera generosidade. A compreensão da graça de Deus naturalmente leva à generosidade e ao amor prático. Quando os crentes da primeira igreja compreenderam verdadeiramente a graça de Deus, sua resposta foi espontânea. Os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4:34. Esta generosidade não foi imposta, mas foi uma resposta natural à graça recebida. 3 coisas precisam ser destacadas aqui sobre a igreja de Jerusalém. Primeiro, a supervisão dos apóstolos. Segundo, a voluntariedade. Terceiro, a solidariedade da igreja. Como resposta à abundante graça de Deus dispensada para com a igreja, os crentes logo perceberam que havia pessoas necessitadas no seu meio. A motivação para a generosidade não era obrigação ou pressão, mas a gratidão pela graça recebida. Esta é a única motivação sustentável para a generosidade cristã. Deve haver voluntariedade por parte dos crentes para realizar o trabalho do Senhor, isso tanto na esfera social
como na esfera ministerial. Mesmo aqueles que recebem alguma ajuda financeira para executar alguma tarefa, não devem ter no dinheiro a sua motivação. Além da voluntariedade, há a necessidade de possuir-se um espírito solidário. Uma igreja que não é solidária na sua essência deixou de ser uma igreja bíblica. Por natureza, uma igreja necessita ser solidária. Uma igreja precisa de supervisão. Os apóstolos agiam como bons gestores das coisas da igreja. Sem uma boa gestão, a igreja ou qualquer outra instituição está fadada ao fracasso. Por quê? Porque nem todo mundo sabe lidar com o que lhe é confiado, especialmente se envolver dinheiro. Nesse caso, é necessário que haja a maior transparência possível. Uma igreja na qual os líderes não prestam conta do que estão supervisionando terá problemas em breve. O problema ocasionado, por exemplo, por uma falta de prestação de contas, logo é seguido pela insatisfação, críticas e murmuração. A transparência é essencial para manter a confiança e a unidade na igreja. Onde não há transparência, não há confiança. E onde não há confiança, a generosidade é comprometida. A generosidade cristã deve ser motivada pela gratidão à graça de Deus, não por pressão, manipulação ou obrigação. Líderes devem ensinar sobre a graça antes de falar sobre generosidade. Igrejas e ministérios devem ser totalmente transparentes com recursos recebidos. Uma prestação de contas regular e detalhada é essencial para manter a confiança dos doadores. Os recursos da igreja devem ser geridos com a máxima responsabilidade e integridade, pois os líderes são mordomos dos recursos de Deus e prestarão contas a Ele. Nossas igrejas precisam ensinar sobre a graça antes de falar sobre generosidade. A compreensão da graça é o fundamento da generosidade cristã. Líderes, sejam um exemplo de transparência e integridade na gestão dos recursos. Prestem contas regularmente e sejam mordomos fiéis do que Deus confiou a vocês. Meus irmãos, sejam generosos como resposta à graça de Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Como a compreensão da graça de Deus tem influenciado sua generosidade? Você doa por gratidão ou por obrigação? Ao explorarmos o segundo pilar do amor na Igreja de Jerusalém, o amor como manifestação da graça, descobrimos 3 verdades fundamentais. A graça como manifestação do Espírito. O Espírito Santo opera onde há amor e comunhão. O melhor ambiente para manifestações espirituais é uma igreja banhada no amor cristão, não apenas em regras e normas. A graça como favor imerecido. A abundante graça de Deus era a fonte dinâmica da igreja. Esta graça gerava um profundo sentimento de gratidão que se manifestava em amor e generosidade. A graça gerando generosidade. A compreensão da graça leva naturalmente à generosidade voluntária e solidária. Esta generosidade deve ser acompanhada de transparência e gestão responsável. Uma igreja cheia de amor é uma igreja que compreende e vive a graça de Deus. Ela reconhece que tudo é favor imerecido e responde com gratidão, amor e generosidade. Ela cria ambientes próprios para manifestações do Espírito e pratica a transparência em todas as suas ações. Que possamos ser uma igreja assim, fundamentada na graça, motivada pela gratidão e caracterizada pela generosidade. Como sua igreja pode crescer na compreensão e manifestação da graça de Deus? Que passos práticos você pode dar para viver mais plenamente na graça? Na próxima etapa do nosso estudo, vamos examinar o terceiro pilar do amor da Igreja de Jerusalém, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Vamos descobrir como o amor se manifesta na busca pela equidade, no compartilhamento e na voluntariedade. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudos bíblicos. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a próxima parte desse estudo estiver disponível. Responda nos comentários. Qual das 3 considerações sobre o amor como manifestação da graça mais impactou você? Você é peça fundamental para o crescimento desta comunidade de estudos bíblicos. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe precisarem conhecer como a graça de Deus manifestada no amor pode transformar vidas. Na quarta parte desse estudo, você vai descobrir como o amor se manifesta em ações concretas de solidariedade. Com o amor, a igreja busca equidade, não igualdade forçada. O compartilhamento acontece naturalmente, sem imposição. A voluntariedade é a marca da verdadeira generosidade cristã. Esta não será apenas mais uma porção do nosso estudo, será um chamado para vivermos o amor de forma prática e transformadora, traduzido na solidariedade cristã. Deus em Cristo vos abençoe.